Bom dia ou boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo, conforme o lugar onde estiver a escutar-nos. Estão em sintonia com a Rádio Veritas, aqui na África do Sul. A partir deste momento, vamos dedicar o nosso tempo à celebração da Santa Missa Dominical em língua portuguesa. E convidamos-vos, irmãos e irmãs, a acompanhar-nos e, ao mesmo tempo, e participar nesta celebração eucarística. A celebração da Santa Missa, como ação de Cristo e ação do povo de Deus, é o centro de toda a vida cristã. Nela, na Eucaristia, Deus, pela sua misericórdia, purifica a humanidade. Celebramos hoje o quinto domingo comum. Os cristãos, como filhos da luz, são chamados a ser, no meio dos homens, luz do mundo e sal da terra. Inseridos pelo seu batismo no corpo místico de Cristo, ficam com efeito a participar da sua mesma missão. Tornados participantes, a seu modo, da função sacerdotal, profética e real de Cristo, em virtude dos dons que lhes foram conferidos, os cristãos ficam habilitados a ser testemunhas da ressurreição de Cristo e instrumentos de toda a ação salvífica da Igreja. Corresponsáveis da obra comum devem trabalhar generosamente na construção da Igreja no mundo e na inspiração cristã da ordem temporal. Para serem luz do mundo, para serem fiéis ao seu compromisso, torna-se necessário que os cristãos se deixem penetrar da luminosidade de Cristo e impregnar do seu Espírito. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse, nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nesta celebração da Eucaristia, rezamos por estas intenções. Rezamos por Maria José de Ponte e a sua família, Maria do Rosário Rodrigues e a sua família, Maria da Encarnação da Silva e a sua família,
Maria de Lourdes Vieira e a sua família, Maria dos Anjos e a sua família, e todos nós que estamos aqui presentes pedimos a graça e bênção de Deus e rezamos por Lídia Litz, pedindo que as graças e bênçãos de Deus lhe acompanhem. E rezamos por todas as pessoas que pediram as nossas orações, pelos doentes, pelos nossos familiares e amigos, pedindo graças e bênçãos de Deus. E rezamos pelos nossos benfeitores e pelos benfeitores da Rádio Veritas, pedindo as graças e bênçãos de Deus. E rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas. Imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. Vamos reconhecer os nossos pecados e pedir perdão para assim podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Confesso a Deus Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que me rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. oremos. Senhor nosso Deus, guardai com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o que diz o Senhor: reparte o teu pão com o faminto, dá pousada aos pobres sem abrigo, leva roupa aos que não têm que vestir, e não voltes as costas ao teu semelhante. Então a tua luz despontará como a aurora, e as tuas feridas não tardarão a sarar. Preceder-te-á a tua justiça e seguir-te-á a glória do Senhor. Então, se chamares, o Senhor responderá. Se o invocares, dir-te-á: aqui estou. Se tirares do meio de ti a opressão, os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, se deres do teu pão ao faminto e matares a fome ao indigente, a tua luz brilhará na escuridão e a tua noite será
como o meio-dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Para os homens retos nascerá uma luz no meio das trevas. Para os homens retos nascerá uma luz no meio das trevas. No meio das trevas nascerá a luz para os homens retos. Para os justos, clementes e compassivos, ditoso o que sabe compadecer-se e emprestar o que administra com justiça os seus haveres. Para os homens retos nascerá uma luz no meio das trevas. O justo não vacilará e será recordado para sempre. Não temerá notícias funestas. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Para os homens retos nascerá uma luz no meio das trevas. Inabalável o seu coração, não teme. Reparte pelos pobres os seus bens. A sua munificência perdoará. Ergue-se-á poderoso na sua glória. Para o homem reto nascerá uma luz no meio das trevas. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Meus irmãos, quando eu fui ter convosco, não me apresentei com palavras elevadas ou grande sabedoria a anunciar-vos o mistério de Deus. Pensei que entre vós não devia saber nada, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. E eu cheguei junto de vós, cheio de fraqueza e de temor, e de tremor de veras. A minha palavra e a minha pregação não se basearam na linguagem convincente da sabedoria, mas numa poderosa manifestação do Espírito Santo. Foi assim que a vossa fé não se fundou na sabedoria humana, mas na força de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder a força com que há de salgar-se, não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nesse acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que estás no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de termos ouvido as bem-aventuranças no domingo passado, ou na semana passada,
Jesus continua a sua pregação. E agora, voltando exatamente para nós, os homens, para os seus ouvintes, e fala da sua identidade em relação à identidade que nós também temos como seus seguidores, como seus apoiantes. E diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se então somos nós, os cristãos, a luz do mundo, tanto as nossas ações, o que nós fazemos deve brilhar no mundo. Aquilo que nós fazemos neste mundo deve dar um bom testemunho às pessoas que nos veem. Esta é uma das realidades que posso dizer que identifica a igreja. A igreja está no mundo como uma luz que brilha no meio da escuridão. A igreja está no mundo como o sal que dá bom sabor à comida. A comida pode ver-se ser bonita e mesmo atraente com bom cheiro, mas quando não tem um sal próprio, não vale nada. Para outras pessoas, quase para todo mundo que come, porque o sal dá o sabor à nossa comida. E assim Jesus fala assim também. Nós podemos fazer maravilhas no mundo, fazer grandes coisas, mas se for coisas só humanas, não vale nada. Devemos fazer as coisas que estão inclinadas na vontade de Deus. A identidade da autêntica vida cristã sempre foi, em todos os tempos, em todos os lugares, a prática das boas obras no meio da humanidade. As boas obras, no seu turno, não basta para identificar os valores cristãos. Por isso, deve estar em linha com o estabelecimento da justiça, da paz e dos valores morais e harmonia humana na vida da sociedade. Portanto, a bondade que o cristão faz para o mundo ver é aquilo que nos leva a nós compreendermos que nós devemos testemunhar aquilo que nós somos, testemunhar a nossa fé no meio dos homens. Em todos os tempos, em todas as gerações e em todos os lugares do mundo, agradar a Deus foi sempre a grande preocupação do homem. Para nós cristãos, para agradar a Deus, não basta apenas cumprir certas práticas religiosas externas, mas sim importa muito mais identificar as necessidades do próximo e ajudá-lo segundo as nossas capacidades. Quando nós falamos da caridade, quando falamos de ajudar o próximo, não significa tirarmos tudo o que temos para sobreviver, para dar ao próximo, não. Mas sim partilhar aquilo que nós temos, mas com um coração bondoso, com um coração livre, com uma fé inabalável, com um coração que está livre de oferecer-se, ajudar o próximo. E embora a mensagem da salvação venha a nós em linguagem humana, mas a sua força e origem vem de Deus. Seria inútil para o homem tentar encontrar salvação na ciência, na arte, na tecnologia e meios de comunicações que existem no mundo. O poder da salvação e a sua eficácia encontra-se no mistério pascal. São Paulo diz-nos, exatamente, quando eu vim a vós cristãos, eu não vim com linguagem de filosofia, de ciência, para falar da salvação de Deus, não. Eu vi simplesmente com uma linguagem humana, linguagem que vocês conhecem,
para falarmos acerca da misericórdia de Deus. Portanto, nós não precisamos ser científicos para pregar o Evangelho. O Evangelho precisa de um coração bondoso, um coração com fé, uma alma disposta a fazer a vontade de Deus. O cristão, transformado pelo batismo numa criatura nova, ela é a luz do mundo. Por isso, as suas ações devem testemunhar a sua vocação de ser luz do mundo e sal que dá sabor à comida divina que é a palavra de Deus. Portanto, o cristão, iluminado pela palavra de Deus, deve dar luz ao mundo, o mundo que está nas trevas. Nós ouvimos muitas doutrinas, muitas práticas humanas que nos é parecida na nossa vida. Mas quando em todas essas práticas que o homem faz não existe a palavra de Deus, estaremos a perder tempo. As nossas palavras, a nossa boa vontade deve ser sempre acompanhada da palavra de Deus, da luz que vem de Deus. E por isso, para nós os cristãos, além do nosso conhecimento que nós temos, da ciência, da filosofia, etc., nós devemos sempre procurar viver a oração. Viver a oração. Porque o momento da oração é o momento mais importante da nossa vida, em que nós trocamos expressão daquilo que nós queremos, daquilo que nós agradecemos a Deus. Esta é a oração. E vivendo num mundo cheio de imperfeições e tentações, para o cristão ser a verdadeira luz do mundo e fiel à sua vocação, deve-se deixar guiar pela luz de Cristo e ser iluminado pelo Espírito Santo, que é a força e o poder de Deus. Portanto, a luz de Cristo é a oração. A palavra de Deus que nos guia no nosso dia a dia é a Bíblia. E de tudo isto que só nós podemos encontrar o seu valor quando nós rezamos. A oração é das coisas mais principais da vida cristã. Nós precisamos de falar com Deus. Nós não vamos sempre apresentar as nossas necessidades a Deus, mas também precisamos agradecer a Deus daquilo que Ele nos concede e continua a conceder na nossa vida, na vida também dos nossos irmãos e irmãs, o nosso próximo. E assim nós poderemos ser, na realidade, a luz e a sal do mundo. Deus é para nós o nosso baluarte. Deus é para nós o guia que nos leva à salvação através de Jesus Cristo. E assim seja. Amém. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação. Desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, oremos por todos os homens e mulheres, nossos irmãos e irmãs em Cristo, para que recebam ajuda da nossa prece e da nossa caridade. Vamos levantar a nossa voz ao Senhor pedindo todas as graças e bênçãos que pedimos e digamos todos: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo nosso Santo Padre, por todos os bispos da Igreja Católica, pelos sacerdotes e missionários sagrados, que se assistem no serviço do povo de Deus, para que apacentem santamente o rebanho que lhes foi confiado. Oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos responsáveis no governo das nações, para que promovam a paz e a prosperidade e respeitem os direitos de Deus e dos homens, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos os que sofrem de doença ou de fome, pelos imigrantes exilados e oprimidos, e por todos os que se encontram em provação, para que se sintam a ajuda e a consolação de Deus. Oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos nós aqui reunidos, pelos membros da nossa paróquia, que não estão agora conosco, para que todos experimentemos na alma e no corpo a plenitude da salvação. Oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor nosso Deus, escutai as orações da vossa Igreja e defendei-a dos perigos que a rodeiam, para que possam servir-vos com inteira liberdade e dar-vos graças pelos benefícios recebidos. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Graça admirável foi a graça que me deste. Eu tão pecador e tu, Senhor, tão meu amigo e tão meu Pai. Eu que não sabia onde achar a minha paz. Hoje sou feliz e tenho a paz e muito mais. Sei que me perdi quando escutei outras palavras. Todos me diziam que é feliz quem segue sempre o coração. Mas meu coração já me enganou mais de uma vez. Hoje eu quero ouvir o sentimento e a razão, Fui tão insensato que escolhi o meu pecado. Eu sabia o certo e o errado, mas teimava em arriscar. Tive o que eu queria, mas perdi a minha paz.
Hoje eu me possuo e não desejo nada mais que a tua paz. Quando eu te deixei, também deixei de ser pessoa. Fui perdendo a graça e o equilíbrio quando quis viver sem ti. Já nem te buscava e já nem tinha religião. Hoje eu rezo muito e tenho mais, eu tenho a paz no coração. Oremos para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor pelas tuas mãos este sacrifício para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para o auxílio da nossa fraqueza humana, concedei que elas se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Por amor criastes o homem, embora justamente condenado, na vossa misericórdia o salvaste por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, os arcanjos e os santos, todos os cores celestes proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos usar hoje a oração eucarística número 3. Oração eucarística número 3. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificai todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor, e nosso Salvador, e com o poder do Espírito Santo. E não cessai de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos oferece uma oblação pura. E reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos hoje o primeiro dia da semana que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. E na noite em que Jesus ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, o abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, o abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. E, Senhor, olhai benignamente para a oblação da vossa igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazer que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, e cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. E o mesmo Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires, e todos os santos, São João Maria Vianney, São Tiago, São Felipe, Santa Bernadette de Lourdes, Santa Josefina Baquita, o Beato Bento Dássua, São Domingos, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, evangelistas e apóstolos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os santos anjos da guarda, São Pedro, São Paulo e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. E por este sacrifício de reconciliação, da Senhora salvação e a paz ao mundo inteiro, confirmai a vossa igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra com o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso bispo Stephen Bresley, todos os bispos e todos os ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. E atendei benignamente, Senhor, as pressas desta família, e vós mesmo dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. E rezamos por Lídia Lich, pedindo a graça e bênção de Deus. E rezamos por Maria José de Ponte e a sua família, Maria do Rosário Rodrigues e a sua família, Maria da Encarnação da Silva e sua família, Maria de Lourdes Vieira e a sua família, Maria dos Anjos e a sua família, e por todos nós estamos aqui presentes. Então, rezamos também por esta equipe da Rádio Verita, pedindo as graças e bênçãos de Deus. E rezamos por todas as pessoas que pediram as nossas orações. Rezamos pelos doentes, pelos nossos familiares e amigos. Rezamos pelos nossos benfeitores e pelos benfeitores da Rádio Verita, pedindo as graças e bênçãos de Deus. E rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas. Imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs defuntos, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolheis com bondade, Senhor, no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles inteiramente a vossa glória. Por Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor, que por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estamos na presença do Senhor, o nosso Deus, nosso Salvador, e vamos rezar com aquelas palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudado pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dá-nos a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudemo-nos na paz e no amor de Cristo. Paz de Cristo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. De piedade de nós e dai-nos a paz. Tem de piedade de nós e dai-nos a paz. Tem de piedade de nós e dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres a minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém. Amém. sempre deste pão, de corpo e sangue.
Oremos. Senhor nosso Deus, Deus de bondade e de misericórdia, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos frutos abundantes para a salvação do mundo. Vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E nós agradecemos a todas as pessoas que fizeram o esforço com que esta celebração fosse possível. E também todas as pessoas que continuam a ajudar a Rádio Verita de várias maneiras. Que o Senhor lhes conceda a sua graça e bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Povos da terra, louvai ao Senhor. Anjos e santos, cantai seu louvor. Cantai comigo.